E aí, lamentáveis, tudo bem com vocês? Aqui é o Surfista Iluminado e hoje é dia de postcast. E nesse postcast especial, eu pedi que o Luciano trouxesse pra gente uma lista com os melhores episódios de Contos da Cripta. O único episódio que eu vi de Contos da Cripta foi pelo menos é o único que eu lembro vividamente, é um em que o Danny DeVito se passa por um irmão gêmeo querendo aplicar um golpe em duas gêmeas que tinham como condicionante de receber o testamento, o valor do testamento, se casarem com alguém que também se casarem com irmãos gêmeos. Ele bola esse plano, elas descobrem e aí acabam partindo ele ao meio. Sim, é bem tenso. Elas partem ele com uma motosserra começando de baixo para cima. A cena final é simplesmente maquiavélica, onde as duas estão na cama fazendo carinho, cada uma numa metade do Danny DeVito. É tenso. Bom, fiquem agora aí com o Luciano falando, na sequência já entra o erro e a gente se encontra de novo na semana que vem. Valeu? Se gostou, não esquece, compartilha com seus amigos, é só 15 minutos e não custa nada. Valeu, galera, e até semana que vem. Falou! E aí, pessoal, aqui quem fala é o Luciano. A pedido do surfista, eu fui convidado aí a falar sobre a série Contos da Cripta. O assunto surgiu lá no grupo do WhatsApp, né, porque eu resolvi rever a série esses tempos aí. E para quem não lembra, o Contos da Cripta, o Tales from the Crypt, foi uma série da HBO que durou de 89 a 96. Ela teve 7 temporadas e ela era baseada nos quadrinhos de terror que saíam pela EC Comics, que era uma editora que lançava muitos quadrinhos de terror, ficção científica ali na década de 60, 70, né? Ela era uma série antológica, então cada episódio ele contava uma história individual, né, de terror e suspense, e era apresentada pelo Guardião da Cripta. Ele aparecia sempre no início e no final de cada episódio, como um alívio cômico, contando ali uma piadinha, né, sobre a história que ia ser contada e tal. A série ela fez muito sucesso, tanto que o seriado chegou a ter participação de várias estrelas de Hollywood ali, o pessoal até de peso ali, como a Whoopi Goldberg, a Demi Moore, Brad Pitt, o próprio Christopher Reeve chegou a participar, né, o eterno aí Superman, o Michael J. Fox, o Tom Hanks, o Arnold Schwarzenegger, teve episódio com o Iggy Pop. Então, tipo, foi uma série que fez muito sucesso mesmo. Agora eu vou listar aí alguns episódios que eu acho eles bem interessantes, assim, que eu considero até os melhores da série, né? Um deles é logo da primeira temporada, o terceiro da primeira temporada, Enterra esse gato, ele está morto, que é sobre um cara lá um cientista que ele implanta, né, a glândula de um gato no cérebro de um cara e aí tem aquela lenda, né, de que os gatos eles têm 9 vidas, então esse cara ele começa a brincar com isso, né? Ele começa a fazer shows no circo e fazendo vários desafios assim e morrendo, né, na frente da plateia, depois ressuscitando. A história vai mostrando ele ganhando dinheiro e desperdiçando, né, as 9 vidas dele. Eu acho esse um dos melhores episódios do seriado, assim. Eu acho ele genial. Um outro episódio que eu gosto muito é o episódio 15 da segunda temporada, o Triângulo Quadrilátero, que é sobre uma menina que ela na verdade ela chega meio perdida assim na fazenda e ela é abrigada lá pelos donos da fazenda, um casal de velhinhos, e aí ela começa a trabalhar para eles, né? Mas aí tipo ela vai sofrendo vários tipos de abuso lá, o velho fica toda hora em cima dela querendo abusar dela e tal, e a velhinha sempre com ciúmes, assim, maltratando a menina, e até que a menina começa a ter meio que um relacionamento, uma relação estranha assim com o espantalho. Tem um espantalho na plantação lá, uma plantação da fazendinha,
e ela jura que o espantalho fala com ela ouve ele falando, mas aí o episódio, aí vai desenvolvendo o episódio, você vai achando que a menina tá louca, aí tem um momento que você acha que aquilo é verdade mesmo, mas o final é muito, assim, muito, assim, de explodir a cabeça, assim, eu acho esse episódio genial, assim. Até tem a participação da Patrícia Arquette, né, que era uma atriz muito bonitinha ali dos anos 90, fez um monte de filmes. E aí ela que é a atriz, né, principal desse episódio, eu acho muito bom ele. Um outro episódio que eu destaco da segunda temporada é o 22, Terror Televisivo, que é sobre uma equipe de reportagem, assim, de um desses programas sensacionalistas. Eles vão fazer uma reportagem ali numa casa que dizem que a casa é mal assombrada, né? E aí tem o repórter lá, ele é todo escroto, ele maltrata toda a equipe. E aí durante o episódio a gente vai vendo assim, ninguém acredita que a casa é realmente mal assombrada, mas durante o episódio a gente vai vendo que não é bem assim, né? Começou a acontecer um monte de coisas estranhas e no final o repórter escrotão ele paga por tudo que ele faz lá pelos maus tratos com a equipe, né? Eu achei esse episódio muito, muito, muito bom mesmo, assim. Outro episódio também, que é um dos meus favoritos, é o Guardião do Meu Irmão, que é o episódio 23 da segunda temporada, que é sobre dois irmãos siameses, né? Eles nasceram grudados e aí os dois, cada um tem uma personalidade ali meio uma personalidade diferente, né? Um deles é o mais bonzinho e o outro ele é mais assim como seria meio que Ruth e Raquel, sabe? O bonzinho e o mal e a todo tempo um dos irmãos ele quer que eles façam, né, a cirurgia para se separar, mas o outro não quer e até que mostra eles tentando arranjar uma mulher, né, arranjar namorada, sair para conquistar mulheres. Eu acho esse episódio assim, ele é bizarro, ele tá num hall de episódios bizarros da série que é muito muito trash, assim, ele lembra muito os filmes trash da época ali. Estão vendo aí que eu só tô falando realmente assim episódios bons assim que eu tô destacando sempre são episódios das três primeiras temporadas, né? Que eu acho que são as melhores temporadas do seriado ali. Eu acho que a partir da quarta, quinta temporada o seriado foi dando uma decaída assim. Ainda tem uns episódios legais, mas mesmo assim os melhores estão nas três primeiras temporadas, né? E outro também que é muito bom da segunda temporada é esse Apaixonados, que ele é sobre um cara que ele nasceu deformado, ele nasceu com dois rostos, né? Ele tem uma deformidade que ele tem duas faces, assim, uma maquiagem bem bizarra. E ele trabalha num circo, ele sempre tá numa jaula lá, é maltratado pelo dono do circo, até que um dia trazem uma múmia lá para o dono do circo acaba comprando uma múmia e coloca ela no circo para exposição lá e esse homem de duas faces ele acaba se apaixonando pela múmia tanto que aí esse episódio é bem assim bizarro e porque no final a gente acaba fica meio que subentendido que o guardião da cripta, né, que aparece sempre aparece no começo e no final dos episódios, ele é filho desses dois, né, desse homem de duas faces e junto com essa múmia, assim, o episódio ele também tá nessa lista de episódios bizarrões assim do seriado. Por último aí um episódio da terceira temporada, A Zona do Coveiro, que é sobre um grupo de crianças que são fãs de filmes de terror e elas sempre estão brincando com câmera e tal. E um dia eles resolvem invadir ali um necrotério à noite, né? Brincadeira de criança assim normal, né? Saudável. Eles inventam de invadir esse necrotério e até que eles descobrem que o dono lá, o cara do necrotério, junto com o farmacêutico do bairro deles, eles têm um esquema de assim, o farmacêutico vende uns remédios bichados pro pessoal, o pessoal morre e aí tem mais gente, né, pro cara do necrotério lá cuidar e preparar os enterros, né? E aí eles ganham dinheiro com esse esquema. Aí as crianças acabam filmando isso e tentam
tentam, né, acabar com o esquema dos caras, assim. Esse episódio é bem gore, assim, tem muitas cenas de bem nojentonas, assim, porque mostra o cara do necrotério lá abrindo os corpos, né? Mesmo eles sendo bonecos, assim, que você vê que são bonecos, mas ele bem nojentão, lembra aqueles filmes tipo Fome Animal, ele tem umas coisas bem bizarras de terror trash, assim. Então essa daí foi minha contribuição para o postcast do nosso amigo surfista. Prestigiem aí o trabalho do cara, que ele tá batalhando aí pela manter aí vivo essa mídia falida que é o podcast. Mas eu tô eu tô com um projeto aí que eu tô pensando em começar no blog também sobre um podcast de filme de terror. Mas aí vai ser mais pra frente ainda, tô pensando direito, organizando tudo direitinho, que eu quero fazer um negócio bem legal. A altura aí da qualidade, né, dos podcasts do blog aí. Então já esperem que vai ser uma merda, não digo vai ser muito bom, né? Vai ser excelente. Então até a próxima aí, pessoal. Falou! Opa, aqui é o Errol falando. Devo confessar que eu não assisti muita coisa de Contos da Cripta e o pouco que eu vi eu nem lembro. Eu peguei mais Goosebumps, uma série de terror infantil que passava na Fox Kids. Mas tem uma coisa interessante para os fãs de quadrinho americano. Todo mundo deve conhecer a história do Comic Code Authority. Era uma censura que as histórias em quadrinho passavam para se ajustar ao público infantil e afastar as denúncias de que os quadrinhos causavam homossexualidade com o Batman, delinquência juvenil com os heróis resolvendo tudo na porrada. Na década de 50 apareceu um psiquiatra picareta chamado Frederick Wertham, com um livro chamado A Sedução do Inocente, que praticamente colocava toda a culpa da criminalidade infantil nos quadrinhos. E aí os pais ficaram desesperados, o Senado americano resolveu abrir um inquérito para averiguar se isso procedia e tal. Enfim, aí que contam pra gente é que nisso as editoras surgiram com a proposta do Code Authority para ver se apaziguava os ânimos da opinião pública, né? Falava, olha, a gente vai passar por uma autocensura, as histórias vão ficar mais leves, não vão mostrar crime, morte, muita violência. E aí a gente vai botar um selo na capa para vocês saberem que historinha seus filhos podem ler. Enfim, essa é a história que contam pra gente. Mas a história real é muito pior do que isso. Na real, tinha um cara chamado Bill Gaines na época, década de 50, que era dono de uma editora chamada SC Comics. E essa editora era especializada em histórias de crime, histórias de terror, e essa editora fazia muito sucesso. Eles tinham entre as revistas deles a Contos da Cripta, a Tales from the Crypt, que vendia pra caralho. E tinha uns desenhos espetaculares. Acho que hoje em dia, se você for na livraria, assim, na parte de quadrinhos, talvez você encontre algumas histórias dessa época, da SC Comics, em português. Eu recomendo. Bom, mas enfim, as outras editoras ficaram meio boladas, né, que ele estava dando uma surra nelas em vendas, até porque o apelo dos super-heróis caiu muito com o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles falaram, pô, vamos aproveitar que esse picareta do Verton surgiu e usar isso de desculpa para estabelecer uma censura para as histórias da EC Comics. Tanto que quando você dá uma lida no Comic Code Authority, tem coisas muito específicas de revistas da EC Comics listadas lá. Tem tipo, você não pode usar a palavra crime na capa da revista com algum destaque. Você não pode usar a palavra terror. Você não pode mostrar uma morte. Você não pode mostrar sangue e coisas assim. Então, cara, basicamente foi uma jogada muito covarde das outras editoras e isso jogou os quadrinhos numa época de imbecilização total, que foi a Era de Prata. A SC Comics fechou as portas, né? E só muito tempo depois foram resgatar o Contos da Cripta na série da HBO. Teve desenho animado depois também, parece. Mas, cara, na real, eu não... essa parte audiovisual eu não sei nada de Contos da Cripta. Foi mal, gente. É só isso mesmo. Então saibam aí que a historinha do Comic Code Authority é toda uma grande mentira. O Senado americano na época percebeu que os quadrinhos não tinham culpa de nada. O Frederick Wertham, ele sabotou os próprios estudos para provar o ponto dele. Inventou estatística, inventou paciente.
Enfim, é isso. Podem ler quadrinhos em paz.